somente Dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare mais uma vez: minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curar for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite de estudo. Aí você pode glorificar, você pode aplaudir. Fica à vontade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está à vontade entre nós. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Sei que
Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Oh, não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Nós aplaudimos. Boa noite, graças e paz. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, sobre o tema bondade. E eu espero entrar em seguida no tópico fidelidade. Então, a página 57, abre a sua apostila. Por que nós enfatizamos tanto o fruto do Espírito? Fernanda, por que nós enfatizamos tanto o fruto do Espírito? As igrejas pentecostais, principalmente, conhecem muito os dons do Espírito, que é o falar em línguas, profecias, visões, revelações, pregações, orações. Isso são o quê? Dons. Mas o fruto? Para que serve o fruto do Espírito? O microfone para a Débora, por favor. Vou perguntar para a Débora. Apesar dela ter uma voz potente, mas como eu estou gravando, né, Débora? Os frutos do Espírito são para edificação de nós mesmos. É para ajudar que a gente conduza os problemas do dia a dia e que a gente não aborte os frutos, não se perca nas circunstâncias e nos torne uma pessoa melhor. Romanos 8, 29, abre a sua Bíblia aí. Aqui só vale o que está escrito. Opinião é o grau mais baixo do conhecimento e o grau mais alto da ignorância. Quando a pessoa diz assim, eu acho, significa ela não sabe nada. Aqui vale o que está escrito, ok? Romanos 8, 29 vai dizer, achou aí só para você conferir, eu vou falar. Aos que dantes conheceu, não é isso que está aí? Também os predestinou para que seja conforme a imagem do seu Filho. Então, para que serve o fruto do Espírito? E isso que a Débora falou, e mais ainda, para que nós desenvolvamos o caráter de Cristo. O dom, você tem um dom, você vai servir a igreja, o dom não serve para você. Mas quando você desenvolve, quando o Espírito desenvolve o fruto em você, então
Você vai ser beneficiado através desse fruto. Por isso que aqui eu não incentivo o dom. Dom é uma consequência. O fruto é mais importante do que o dom. Ok? Porque se eu não tiver o fruto, Adriana, se eu só tiver o dom, eu vou ficar soberbo, arrogante, vou achar que sou melhor do que todo mundo, porque Deus me usa e não usa a Fernanda. Não é esse o termo que as pessoas dizem fora? Deus me usa. Deus não usa ninguém. Você não é papel higiênico. Deus, ele usa o dom. Porque se ele usasse a pessoa, ele usa a Ana Paula, tá? Por que a Ana Paula ora e o enfermo fica curado e ora e o defunto não levanta, se Deus está usando? Por que tem pessoas que profetizam, mas não expulsam demônios, se é Deus que está usando? A Bíblia diz que Deus usa o dom, porque se Ele te der o dom de milagres e maravilhas, você vai orar e o defunto levanta. Não importa quantos dias esteja debaixo da terra, vai levantar, e você vai dar uma ordem, e Deus vai usar o dom que Ele te deu para aquele propósito, ponto final. Mas se Ele te dá o dom de profecia, tu vai orar para o defunto levantar, e o defunto não vai levantar. Então logo, Deus não usa a pessoa, Ele usa o dom específico. A Bíblia diz que a cada um, Deus dá um dom para um propósito. Ok? Então, o fruto do Espírito, eu incentivo muito aqui a tornar essa coisa conhecida, que muitos desconhecem, ouve assim falar vagamente, mas desconhece a profundidade. Por quê? O que diz João 15,16? Abre aí que eu vou falar aqui, você só confere se o que eu estou falando está correto. João, livro histórico, também não é evangelho, tá? Os 4 evangelhos que eles chamam de evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, não é evangelho, é história. Evangelho são boas novas que vêm através das cartas de Paulo. Então Jesus faz uma reunião com os discípulos e diz assim, ó, João 15,16. Não foi vós que me escolheste a mim, eu escolhi a vós. É por isso que aqui a gente não faz apelo. O que é aceitar Jesus? Isso é falta de entendimento da palavra. É Deus que escolhe o homem, é Deus que chama o homem, porque a palavra diz que é o Espírito Santo que faz o quê? Que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Se você está aqui essa noite, foi porque o Espírito do Senhor te compeliu a isso. Ok? Então, o texto está dizendo, não foi vocês que escolheram a mim. Você já viu morto ter poder de decisão? E a Bíblia diz que nós estávamos mortos aonde? Nos nossos pecados e delitos. E Cristo nos deu vida. Então é Ele, a obra da salvação, o homem não tem participação. A obra da salvação é o Senhor na tua vida. Você pode até desviar do caminho, fazer algumas lambanças por aí, vai tomar e vai chicotar no lombo, porque Ele corrige aquele que ama, não adianta. Valeu a pena o tempo que passou lá fora? Eu passei 18 anos fora, só me arrebentei. Não tenho nada de interessante para contar, só me atrasei. Eu fui nascido e criado no Evangelho. Só que um dia Deus falou assim para mim, porque tem aqueles que dizem assim para Deus, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida. Que bonito, né? Mas tem aqueles que Deus diz assim, tudo bem, faça do seu jeito. E a consequência é o quê? Aquilo que você experimentou. E que eu experimentei, e não é vantagem absolutamente nenhuma. Voltando para o fruto, João continua a escrever, Jesus falando, né? E vos nomeei. Você sabe o que é? Você está nomeado, teu nome está escrito para acontecer algo com você. Você foi selecionado para isso. Vamos lá? E vos nomeei, está acompanhando na sua Bíblia aí. Para que vades
e des fruto. E o vosso fruto você vai ter na segunda-feira, na terça você perde? Não. E o vosso fruto permaneça, a fim. Agora vem o segredo. Para que o fruto, Silvana? Para que o fruto? Para que tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, se você está orando por algo e ainda não recebeu esse algo, aí aquele ignorante que não tem inteligência, assim, Deus não está me ouvindo. Tu acha que Deus é surdo? Deus não é comigo. Nós temos o hábito de colocar a culpa em alguém. Isso não foi lá no Éden? Quando Deus cobra a responsabilidade de Adão, Ele fala assim, a mulher que tu me deste. Aí Deus vai cobrar de Eva, a serpente. Como a serpente não tinha quem jogar para cima de ninguém, porque ela é a última vez, ela tem que segurar o rojão. Não é? E nós continuamos fazendo isso até hoje. Ó, estou esperando a resposta de Deus. Não é assim? Deus já te deu a resposta. As coisas difíceis e as fáceis são para nós resolvermos. Deus nos deu a capacidade de resolver. As impossíveis pertencem ao Senhor. Não é isso, Leandro? Não é isso? O pastor enxerga legal não, falei, isso aqui é uma colheita da minha vida pregressa. Se você passar por mim na rua do lado esquerdo, eu não vou te ver. Então não fique chateado comigo que eu não te cumprimentei não. Tá? A necessidade de você gerar o fruto, por quê? Porque Deus deseja responder-lhes a sua oração. Mas se você não tiver fruto, você vai fazer campanha, vai procurar irmã de oração, vai fazer jejum, vai ficar a noite inteira acordado em vigília, e sabe o que vai resolver? Nada. Porque a Bíblia, ela é muito verdadeira. E isso está tudo aqui, queridos. Quando você passa a entender, você tem uma vida mais tranquila e mais suave. Aí fica tranquilo e favorável. Não é assim que o povo usa aí? Está tranquilo, está favorável, né, meu? A gente aprende. E você está aqui porque o povo da DR não é um povo tapado. O povo da DR não é aquele que fica depois do culto pedindo oração. Não ora por mim, não. A Bíblia diz assim, orai uns pelos outros. Queridos, o pastor da igreja, a irmã de oração, aqui nós somos irmãs de oração, temos profeta, mas essas pessoas não são melhores do que você, não são mais especiais do que você. Quantas gotas de sangue, Diego, o Senhor derramou a mais pelo Lucas, diferentemente de você? Foi a mesma gota de sangue por todos nós, logo, não tem ninguém especial. Tem sim, pessoas com mais responsabilidade. E não se engana. No ministério, a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito será. O que vai haver mais na minha vida do que na tua é cobrança. Porque Ele me cobra. Logo, eu tenho que cobrar dos meus liberados, né, Bela? É uma troca. Eu não vou segurar sozinho, não. Eu aprendi com Adão. A mulher que tu me deste. Ok? Então, a importância do fruto do Espírito nada mais é que eu gostaria muito de Deus também, que você orasse e sua oração fosse respondida. Mas o que nós fazemos? Fazemos tudo errado. Jesus falou assim, ó, busque o meu reino e a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E o que nós fazemos? Buscamos as demais coisas e o reino não é prioridade. Se apareceu um visitante na minha casa, o que eu faço? Tem culto hoje, vou ficar aqui. Ao invés de levar o visitante convidado para a igreja. Às vezes eu trabalho por conta própria. Mas a minha prioridade, hoje tem culto na minha igreja, eu não tenho prioridade para dar prioridade ao reino. Essas pessoas, Deus diz assim, tudo bem.
Faça do seu jeito. Ok? Você precisa entender que nós estamos numa guerra. Numa guerra espiritual. O adversário está tragando vidas e você precisa de um treinamento. Como você se acha que uma nação como os Estados Unidos envia soldados lá para o Oriente Médio sem preparo? Você acha? E a igreja não quer ter preparo. Fica todo mundo olhando para o seu umbigo, para as suas próprias necessidades. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso daquilo, Senhor. E o mundo está envelhecendo. Deus não te chamou. Vou falar de novo. Igreja não é lugar de buscar casamento. Está buscando casamento na igreja, Lucas? Não é lugar. Igreja não é lugar de porta de emprego. Está buscando portas de emprego na igreja, Augusto? Não é. Igreja não é lugar de cura. Está buscando cura na igreja, meu? Não é. Igreja que eu falo não é isso aqui não. Isso aqui é um templo morto. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um salão. Igreja sou eu e você. Quando nós nos reunirmos, formamos um corpo chamado igreja. Quando eu estou sozinho, eu não sou igreja, eu sou um membro. Quando eu ajunto com outros membros, eu formo um corpo. Igreja é lugar de adorar a Deus. Você veio aqui não para buscar a Deus, como a religião ensina. Ah, eu vou buscar o Senhor. Que história é essa? Onde é que o Senhor habita? Está dentro de mim, então eu venho trazê-lo. Porque numa dessas reuniões, alguém vai entrar por essas portas, precisando ouvir alguma coisa, precisando que Deus faça algo na vida dela. Então, você e eu somos um canal de bênção para abençoar essas pessoas. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma dificuldade. Mas será que tu não aprendeu ainda que a tua dificuldade é para gerar o fruto do Espírito? Será que vocês não aprenderam isso? Eu venho falando isso há 4, 5, vai fazer 6 anos que eu venho falando de fruto do Espírito. Não existe outra forma de Deus gerar o fruto do Espírito em você. Você quer ter paz no seu casamento, na sua família? Sabe o que Deus vai trazer para a tua vida? Guerra. Porque o fruto do Espírito é o contrário. Você quer ter amor? Ô, Ana Paula, quer? Você sabe o que Deus vai trazer na tua vida? Desamor, incompreensão. Entenda isso. Deus, ele usa o contrário do fruto para gerar o fruto. E aí, é como uma mulher está esperando um bebê. O feto está dentro da barriga. É confortável, Adriana, quando a mulher está grávida? Não, tem aquele dia que você está bem, mas tem aquele dia, né? Que não está legal. É o fruto sendo gerado. E quando está perto do fruto nascer, Ana Paula, como é que é? Você vai lá, faz aquela cosquinha assim, o bebê sai assim? Hã? Muita dor, né? Aí eu te pergunto uma coisa: tem como abortar o fruto? Se você abortar o fruto, você morre. A mesma coisa é o fruto do Espírito. Quando ele está na hora de nascer, na hora dele ser gerado, as coisas apertam. Você fala assim: caramba, quanto mais eu rezo, mais as orações aparecem. É assim mesmo. O negócio vai ficando pior, tu não está entendendo. Caramba, eu estou buscando ao Senhor, estou na igreja, mas a minha vida é o fruto que está sendo gerado. Ele vai descer, mas aí a pessoa, por falta de entendimento, faz o quê? Aborta o fruto, aí volta para o final da fila. Vai começar tudo de novo. Que legal, né? E tome a oração. Aí daqui a pouco passa da oração para murmuração. Porque a oração não é respondida. Não é assim, é? É exatamente assim. Mas vocês não, aqui não tem ninguém assim. Glória a Deus que todo mundo aqui está gerando fruto, todo mundo vai dar o fruto, e todo mundo ora e Deus responde. Vocês estão fazendo a diferença nesse lugar, hein? Glória a Deus por isso. Por isso é que aqui não existe um pastor orando por todo mundo. Não existe isso. Porque todo mundo aqui entende, todo mundo aqui tem problema.
Sabe por que você tem que estar vivendo o problema que você está vivendo agora? Porque está gerando o fruto que te falta. Não tem como você abortar, porque como nós lemos em João 15,16, que ele te nomeou, te escolheu. E vai morrer para onde? Paulo diz assim, para onde, acho que é o Salmo que fala, né? Para onde fugirei da tua face? Se subir as estrelas, lá está Deus. Se descer ao inferno, lá está Deus. Se mergulhar no mais profundo do mar, lá está Deus. Tu vai fugir para onde? Não tem como, querido. Você vai ter que gerar esse fruto. Ou por bem, ou por mal, mas você vai gerar. Então não é melhor compreender e deixar esse fruto logo, Rose, ser gerado, ficar livre logo do problema? E fique tranquilo, porque não são muitos não. Só são 9. Se você levar 1 ano para gerar um fruto, você vai levar 9 anos. Vida de tribulação. Aprenda isso. Tem pessoas que estão aqui dentro 4 anos e estão cortando fruto direto. Voltando para o final da fila. E volta para o final da fila. E volta para o final da fila. Mas ó, você vai ter que gerar querendo ou não querendo. Ok? Então agora que vocês entenderam, vamos para a apostila? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ou vocês estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, né? Página 27. Ah? 57, vocês estão espertos, hein? Como cristão, não devemos imitar o mundo, mas também não devemos viver isolado deles. Ó, não é porque você é cristão, que você agora frequenta a igreja, que você vai abandonar os seus amigos, que você vai se afastar dos seus parentes, você vai ficar se achando melhor do que ninguém. Porque nós não somos melhores do que ninguém. É necessário você manter o contato com as pessoas, porque como é que elas vão ver a sua transformação? Ó, quando você quebra um ovo de fora para dentro, você mata uma vida. E é isso que a religião ensina. Agora que está na igreja, aceitou Jesus, você vai ter que usar um ternão, uma gravata, você vai ter que usar um vestidão. Não é assim? Você não pode mais passar o batom ou usar uma joia. Não pode. Não pode mais raspar as axilas nem as pernas. Não é? É página, mas isso não existe ainda. Isso existe. Estão proporcionando o quê? O quebrar do ovo de fora para dentro. Quantas pessoas eu vejo passar com o roupão aqui, e daqui a pouco com a bermudinha cavadora aqui em cima? Sabe por quê? Porque a transformação não foi no interior, foi no exterior. A transformação no exterior não presta para nada. A transformação que o Senhor Jesus faz é no interior da pessoa. No interior, você começa a se sentir bem consigo mesmo. Quando o ovo é quebrado de fora para dentro, aliás, de dentro para fora, acontece o quê? Nasce uma vida. Quando a transformação é do interior para o exterior, você ganha vida. Você passa a ter satisfação. Você passa a ter alegria de viver, alegria de servir o Senhor. Quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo uma amargura terrível, uma insatisfação, um vazio? Você sabe que está faltando alguma coisa, porque a transformação foi feita onde? De fora para dentro, forçando uma coisa contra a natureza da pessoa. Como é que a pessoa vai ser transformada se ela ainda não foi gerada o fruto do Espírito? Eu conheço um pastor, eu não vou falar o nome porque ele é antiético, mas ele tem um regulamento para ser membro da igreja dele. E pelo que eu li do regulamento, lá só vai congregar, pasmem, anjos. Quando na verdade, igreja é lugar de quê? Pecadores. E às vezes a pessoa olha assim, mas naquela igreja a pessoa tem bermuda. Escuta aqui. Vai ler a Bíblia, que você vai ver, Liana, que Jesus era chamado de comilão, beberrão,
e amigo de pecadores. Por quê? A religião queria que ele estivesse aonde? Lá no templo, se aliando a quem? Aos escribas e fariseus. Mas ele falou assim: eu vim para os doentes. Os que se acham sãos não precisam de mim. Então onde é que estava Jesus? Na companhia de quem? Se ele estivesse aqui hoje, ele estaria naquele bar lá do outro lado, ao invés de estar aqui dentro. Se ele estivesse em casa, ele estaria falando do amor de Deus para aquelas pessoas que estão lá do outro lado da rua. E às vezes nós queremos fechar as portas para as pessoas entrarem, colocando usos e costumes. Não é? Às vezes fala de uma bermuda. Uma bermuda geralmente aqui, né? 2 dedos acima do joelho. Que diferença tem uma bermuda de uma saia? Mas o excesso de santidade afasta as pessoas da igreja. As pessoas precisam ver a porta aberta para que elas entrem e ouçam o evangelho transformador. A igreja, gente, não é tribunal. Igreja é hospital. Essa mentalidade precisa ser mudada. Nós precisamos receber aqui dentro muitos pecadores, muitos homossexuais, muitas prostitutas, muitas lésbicas, para que elas tenham a oportunidade de conhecer o evangelho que transforma. Mas eu só quero os héteros, só quero os bacanas. Nós temos que receber aqui traficantes, dono de boca de fumo, drogados, viciados. É para isso que a igreja existe. Não, mas eu aqui não posso receber essas pessoas não, sabe? Eu só quero o filé da sociedade. Ué, que igreja é essa? Que conceito de igreja é essa? Por isso que o fruto tem que ser gerado em mim e em você. Para que quando essas pessoas chegarem, serem tratadas com dignidade. Outro dia, o Anderson estava pregando aqui, o homossexual parou lá fora, é a Valéria que notou. Eu gosto de trabalhar da portaria, que ela é muito observadora. Chegou, ela me chamou, mas nós fomos abordar lá do outro lado. Ele falou que se sentia sujo, que ele é afastado da igreja, que o irmão dele é pastor, mas o irmão dele não deixa ele frequentar a igreja, porque ele é homossexual. E eu fui abraçar ele. Não, pastor, não me abraça não, que eu sou um pecador. Olha só. Não é isso, olha. Quer contar o testemunho? Microfone. Microfone aqui para a Valéria. Não, você vai falar que você fez com o homem lá fora? Eu cheguei perto dele, aí eu convidei ele se ele queria entrar. Ele falou assim, não, porque eu não sou digno. Aí eu falei, como assim? Ele falou, eu sou sujo, eu sou homossexual. Ele falou, eu vou te contar, eu sou homossexual. Aí eu falei, e qual o problema? Não teve problema nenhum, você é igual a mim. Aí ele falou assim, não sou igual a você, você é santa. Você está dentro da igreja. Eu falei, não, querida, então quando eu chamei o senhor. Aí ele falou que o irmão dele não deixou ele entrar na igreja, porque ele é homossexual, que ele já foi casado, que ele tem um filho, que ele morre de vergonha, porque o filho dele tem 15 anos e ele nessa situação, e que ele não gostaria mais de viver aquilo, mas ele não consegue sair. Aí eu fui dar um abraço nele e ele falou, não, por favor, eu sou muito sujo. Aí eu falei, que isso? Aí ele falou com o senhor, né? Vou abraçar ele também, ele falou e a gente conversou com ele. Então assim, ele se sente os últimos dos últimos, o lixo do lixo. Entendeu? Porque o próprio irmão dele é pastor, não deixa ele entrar na igreja dele. Viu aí? Que você não cometa essa falha, porque naquele dia o Senhor vai cobrar de você. Você como igreja tem que fazer a diferença. Semana passada eu falei do termômetro e do termostato. Nós somos chamados para fazer a diferença, não para discriminar ninguém, mas para dizer, tem esperança para você. Deus ama você do jeito que você é, porque quem é que vai transformar essas pessoas? Só o Senhor. Só Ele pode tirar a pessoa do tráfico, do vício, do homossexualismo, do lesbianismo. Só Deus pode fazer isso. Mas se eles não tiveram a oportunidade de entrar aqui, por que a gente não anda tudo assim de terno e gravata? A gente procura se vestir o mais simples possível. Já pararam para se perguntar sobre isso? Já parou para se perguntar, Linda? Como é que o Linda está vestido? Está comigo há mais de 2 anos. Por que a gente se veste assim? Isso é uma estratégia. Sabe por quê?
Quando Judas traiu Jesus, por que ele teve que ir lá dar um beijo em Jesus? Por quê? Sabe? Tu sabe? Não? Tu sabe por quê? E você? Sabe não? Hã? Quase isso. E aí, André? Por quê? Não. Por que, Valéria? Isso. Jesus não era estrela. Ele se vestia igual a todo mundo. Se todo mundo aqui pegar roupa de grife e colocar no corpo, como é que uma pessoa simples que passa ali na rua vai poder entrar aqui? Vai se sentir à vontade? Então a gente se veste normalmente, esse grande estilo de moda. A pessoa tem que entrar aqui e sentir à vontade. Talvez alguém pergunte assim, mas poxa, o culto dessa igreja com luz apagada é outra estratégia nossa. Porque aquela pessoa que se sente mal vestida, ela vai entrar e vai sentar e ninguém vai notar a roupa dela. Está dando para entender, gente, como a gente trabalha? A luz apagada, você não vai virar para o lado para conversar, você não vai ficar reparando. Mulher pode reparar a roupa de mulher, pode? Pode. Pode, ainda vai se ver uma sandália diferente, caraca! O olho corre logo para os pés, para o cabelo. Né? Mas com a luz apagada vai ver o quê, André? Aí você é obrigado a adorar mesmo, não tem outra opção não ser adorar. Isso tudo é estratégia. Ok? É por isso que os nossos cultos, há uma diferença nos nossos cultos. As pessoas que chegam aqui de primeira vez ficam assim impactadas. Tem algo diferente nesse lugar. Outro dia um garotinho de 12 anos, aquele menino, Fernanda? 12 ou 10 anos? Estava chorando aqui na igreja. 12 anos, meu pastor, me deu uma vontade tão grande de chorar. O que é isso? Falei, presença de Deus. Uma criança de 12 anos. Por quê? Porque o culto, gente, é voltado aqui. A Débora está dirigindo um culto ali, ou a Fernanda, ou a Ana Paula. Não é estrela. Estrela aqui é o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos aqui é para a honra e glória dele. Aqui, o líder, ele é treinado, ele passa pelo curso de liderança, ele aprende que liderar é servir, não é aparecer. Agora ele está fazendo, os que passaram pelo curso de liderança, está fazendo um curso de ministro, que serão futuros pastores, porque não se mede o sucesso de um pastor pela quantidade de membros que tem na igreja dele. Você vê disso, irmão? Isso não é sinal de sucesso? Se mede o sucesso de um pastor pela capacidade que ele tem de acompanhar a vida de cada membro. Porque o que adianta a igreja cheia e vidas vazias? Aqui, todos vocês aqui de tempos em tempos é chamado para um gabinete. E nós estamos formando outras pessoas que nos ajudam a fazer o gabinete. Porque precisamos saber como é que está a vida financeira, como é que está a vida sentimental, como é que está a vida espiritual, como é que está a vida familiar. Pastor é para isso, é para tratar a ovelha. Pastor tem que conhecer a ovelha por nome, e cada necessidade de sua ovelha. Então, se eu tiver 5.000 pessoas aqui, eu vou ter que ter no mínimo 100 pastores para pastorear. Por isso que eu estou fazendo seminário aqui, estou formando outros, mas com essa mesma visão: servir, liderar. Não é você aparecer, não se mede o sucesso de um líder pela quantidade de pessoas que o servem. Eu congreguei uma igreja que o pastor pediu para a sua igreja um relógio de R$4.000. Isso há uns 7, 8 anos atrás. Pediu para a igreja, era aniversário dele. Aqui, eu não aceito que comemore o meu aniversário. Não aceito presente. No dia do pastor, nós comemoramos. E quem é o nosso pastor? Senhor Jesus. Aqui não tem idolatria, não tem bajulação. Aqui é o evangelho que é pregado. E ponto final. Você sabe por que eu não aceito presente? Porque se der para mim,
vai ter que dar para essa menina que o dia que ela fizer aniversário, um presente tão bom tudo para mim. Será que as pessoas lembram daquele irmão mais humilde da igreja? Então por que vai colocar estrela em mim e me destacar dos demais? Se o Senhor Jesus não fez isso por mim, Ele me qualificou, como qualificou a todos vocês. Foi a gota de sangue. Então aqui não tem show, pastor. Os mais novos vão ver isso. Em junho eu faço aniversário. Vocês vão ver que vai ser um culto. Se for dia de culto, vai ser normal. E sabe o que eu faço? Eu pego a minha esposa, vamos para a churrascaria, eu e ela. Não uso da igreja para me autopromover. Não aceito isso. Porque eu não fui à cruz, não derramei o sangue por ninguém. Aprendam isso. Então os novatos, teve uma vez, assim que nós viemos para cá. Nós viemos para cá em junho do ano passado. Foi em junho. No início de junho eu assinei o contrato. Sim, senhor. Foi junho. Em junho eu assinei o contrato. Aí estávamos aqui na obra, na igreja. De repente começou um burburinho no WhatsApp. Pessoas brigando no WhatsApp para fazer uma homenagem para mim. Pessoa que é só da igreja, sabia disso? Porque eu coloquei no zap explicando que aqui na terra é diferente. O tratamento com o pastor é diferente. O pastor é tão simples quanto qualquer outro membro. Eu não aceitava aquilo que eles estavam querendo fazer. Sabe o que a pessoa fez? Foi embora. Glória a Deus. Uma vez nós fomos fazer culto na casa de uma irmã, lá em São João. A irmã encheu a minha bolsa de fruta que o marido dela estava no Ceasa. Olha, foi uma mega bolsa. E para os irmãos que estavam lá, uma bolsa bem curtinha. Misericórdia. Adriana, a irmã foi embora da igreja, eu também não aceitei. Todos têm que ser tratados iguais. Você não é melhor do que aquele outro que está lá no bar tomando a sua cerveja. Ou do que aquele outro que está lá no tráfego. Não é. Se você está aqui, porque o Senhor te deu oportunidade. Veja por esse lado. A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuidado que não caia. E o que é a graça? É dar perdão a quem não merece. É dar amor a quem não merece. É dar compreensão a quem não merece. E isso é graça. Se o Senhor fez isso por você, ou você acha que você mereceu alguma coisa? Quem acha que merece o amor de Deus aqui? Quantos merecedores tem aqui? Ninguém? Engraçado, né? Se Deus te perdoou sem você merecer, por que você se recusa a perdoar o teu próximo? Por que você se recusa a perdoar o seu próximo? Ah? Você está achando que você é mais do que Deus? Quer dizer que Deus pode me perdoar sem eu merecer, mas eu não posso perdoar minha irmã. Vamos nos analisar nós mesmos? Olha para dentro de você. Você tem alguma coisa contra o seu irmão? Pensa naquela pessoa que você a detesta. Pensa aí. Aquela pessoa que aprontou com você, que tirou do sério, fez uma injustiça muito grande com você. Olha aí. Pensou? Hã? Quer falar, Diego? Pensou aí nessa pessoa? Que legal, né? Deus espera que você vá a essa pessoa, peça perdão a ela e a perdoe. Porque foi isso que Ele fez por você. E a gente só dá aquilo que a gente recebe. A Bíblia diz assim, ó: de graça recebeste, de graça dai. O que você recebeu de graça, Valéria? E a graça é o quê? Perdão. No dia da ceia do Senhor, é o dia de julgamento das igrejas, né? Eu sempre falo isso aqui, de mim que a gente fala isso. Porque é um julgamento danado. Eu não posso tomar ceia, e você não pode ser juntado, e não pode de jeito nenhum. É o dia de julgamento. Mas era para ser visto de modo contrário. O dia da ceia do Senhor, André, é o dia que celebramos o perdão. O maior ato de amor que Deus proporcionou aos filhos dele. Quando ele foi à cruz, perdoar a você e a mim.
E quantas pessoas, por ignorância, não conseguem reconhecer o que Jesus fez? Ela acha que é mérito dela. Quando Jesus diz, olha, não é seu mérito, sou eu. Quando você vai ler a palavra, eu quero que o ministro diga para mim onde é que está escrito, isso aqui é um teste. Está escrito assim, ó, que ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Quem vai me responder onde é que está essa aí? Muito bom, André. E outro vai me dizer aonde está escrito que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vamos abrir Efésios 2:10 para conferir? Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Efésios 2:10 e Colossenses 1:13. Vamos ver se você tem participação em alguma coisa. Vamos ver se você é o cara mesmo. Pode ler aí, microfone para quem vai ler. Levanta a mão quem vai ler. Colossenses 1:13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você sabe o que é reino do Filho do seu amor? É a igreja. Se você faz parte de uma igreja, é porque o Senhor trouxe você a congregar numa igreja. Agora vamos ver que as boas obras que você pratica não são suas, também foi Ele que preparou. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você viu aí? Deus preparou as boas obras para que você e eu andássemos nela. Então, você não faz boa obra para ser salvo. Você pratica as boas obras porque você é salvo. Ok? Dúvidas? Ambos os extremos estão errados. Antes, nós temos que aprender a viver no mundo sem sermos do mundo. Essa foi a oração de Jesus para os seus discípulos. Em João 17,15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A resposta não é a imitação, nem o isolamento, mas a insulação. Deus vai nos proteger do mal. E um dos meios mais poderosos que Ele utiliza é a igreja. Não um espaço com uma placa nominativa. Igreja não é isso. Igreja é o ajuntamento de cristãos, aonde o objetivo dessa reunião vai além de louvores e palavras ensaiadas. O motivo dessa reunião é único e exclusivo, a saber, usar de bondade para com o próximo. As pessoas se reúnem para servir a Deus, mas Jesus disse que só há uma maneira de servir a Deus, e essa maneira é fazendo pelo próximo aquilo que você faria por Deus. Nas reuniões das quais você participa, as pessoas são consoladas, motivadas, atendidas nas suas necessidades, ou simplesmente são ignoradas? O que você tem a dizer? Nós não encontramos soldados saindo sozinhos para lutar contra tropas inimigas. Eles saem em grupos, chamados de guarnições, ou pelotões, ou batalhões. Eles sabem que um precisa do outro,
por que então nós pensamos que podemos viver sozinhos? Será que você percebe que nós estamos numa batalha contra as forças espirituais do mal? Você consegue reconhecer os perigos? Para ser bem franco, eu penso que tem gente aqui que nem sabe que existe uma guerra. Estão completamente fora do contato com as realidades espirituais, a ponto de realmente não reconhecerem que estão no meio de uma batalha. Mas os cristãos que reconhecem a realidade sabem que nós precisamos uns dos outros. Por isso, temos que estar nas reuniões da igreja como reagrupamento das linhas de frente da batalha. Considere o culto como um posto de reabastecimento. Aqui você reabastece, atualiza e se prepara para voltar à batalha. A vida cristã não é fácil, mas é eternamente valiosa. E fazer o bem também não é fácil, mas há uma recompensa. Gálatas 6:9, abre sua Bíblia aí. Gálatas está entre Gênesis e Apocalipse. Fácil de achar. Pode ler. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se eu que faço o bem vou colher, imagine se eu faço o mal. Tem pessoa que diz assim: ah, pastor, eu canso de ouvir isso nos gabinetes. Agora que eu estou na igreja, olha assim, Silvana, a coisa piorou. Sabe por quê? Interessante, né? Você passou a vida inteira plantando mal, aí agora parou o plantio, quem vai colher o seu mal que você plantou é o Jucimar. Né, Jucimar? Você vai colher o mal de todo mundo agora que estou na igreja, alguém tem que colher, né? É assim que Deus faz? Hã? Não, né? Você sabe o que a Bíblia diz para você que está reclamando aí que está lá perto? Deus não se deixa. Acha o texto para mim dela. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, colherá. Então existe um plantio. Olha o tamanho da sua lavoura. Como é que está grande. É, você chegou agora que você vai parar de plantar o que é ruim. Para começar a plantar o que é bom. Mas enquanto isso, você vai colher o que é bom? Não. Você vai colher o que você plantou. Por isso que vocês têm que tomar muito cuidado naquilo que vocês estão plantando. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade no casamento, pelo desemprego, olha o que a tua boca está dizendo. Porque você vai se alimentar das suas palavras. Aqui não tem nenhum inocente, porque todo mundo aqui recebe instrução. Nem adianta chamar o pastor para orar, porque aqui não rola isso. Né? Aqui não rola isso que o pastor está orando ninguém. Porque depois que você compreende que se você está passando dificuldade, é porque você plantou, como é que você vai pedir oração? Eu não sou tolo de orar por uma coisa, que eu sei que a oração não vai ser respondida, Deus está te corrigindo. Deus me corrige também, ou tu acha que Deus me corrige? Achou aí, Débora? Gálatas 6:7. Fala no microfone para ser a gravação. Gálatas 6:7. Depois tu olha se está escrito na tua Bíblia aí, tá? Vamos lá? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Viu aí? Então você passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos só plantando lambança, né? Aí depois vem para o Evangelho, porque é isso que a religião ensina. Não, porque você aceita Jesus a partir de hoje, aí dá assim: Senhor, escreve o nome da Érica no livro da vida. Mas o que diz a palavra? Você foi escolhida quando? Você sabe? Desde o ventre. Eu quero um ministro aí respondendo para a Érica. Quando foi
ouvirem a palavra. Vamos ver mais. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em caridade ou em amor. Em amor. Viu aí? Quando é que foi escolhido? As pessoas não sabem disso. As pessoas estão lutando para a salvação. Ah, eu fui escolhido antes do mundo, então vou fazer o que eu quiser, né? Faz. Fica à vontade. Tem as costas largas, o couro grosso, porque vai entrar no porrete. Porque nada que é. Pastor, posso fumar? Pode. Posso roubar? Pastor? Claro que pode, meu filho. Desde que você não der contribuição no roubo. Não pode contribuir com o roubo, mas pode roubar. Posso adulterar? Fica à vontade. Quem vai corrigir você é Deus. O pastor aqui não anda atrás do poste com a lupa, vigiando os membros, não. Aqui o povo tem liberdade. Sabe por quê, Josimar? O meu compromisso é pregar a palavra. Não é intimidar ninguém. Ó, o diabo está ali, gente. O diabo não trata com a igreja. Tudo na sua vida é Deus. Está passando por uma dificuldade? É Deus. Está corrigindo você. Alguma coisa em você precisa estar melhor. O diabo não trata com a igreja. Isso está lá em João, 3 João. Quem é nascido de Deus não peca. Logo o diabo não lhe toca. Ué, não peca? Não peca porque o seu pecado foi levado na cruz, cravado na cruz. Nada que você faça vira pecado. Sabe por quê? Porque a alma que pecar, essa morrerá. Se o pecado contaminasse a tua alma, sabe qual seria o teu destino? O fogo do inferno. Acha aí, dela. O que é nascido de Deus não peca. Está lá nas epístolas de João. Alguma Bíblia, alguma tradução que não é muito certa, vai dizer assim: o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas essa tradução não está correta. Porque está dizendo que você pode pecar, e não pode. Uma vez livre do pecado, para sempre livre do pecado. Por exemplo, se eu cometer um adultério, não é pecado, é um erro que eu vou pagar onde? Na minha carne. Porque se fosse pecado, eu ia pagar onde? No inferno. Então você vê que Davi, ele adulterou, ele foi adúltero e assassino, mas ele não perdeu a salvação. Porque ele foi corrigido aonde? Na carne. Alguém aqui quer imitar Davi? Tinha aquele corinho que cantava na igreja, né? O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Quem é que se igual Davi aqui? Davi é um homem segundo o coração de Deus. Já viu a história dele, que ele passou? Nunca teve paz. Teve um reino que ele não pôde governar. Por conta do quê? Do adultério lá atrás. Porque ele teve que matar o marido da mulher, botou ele na guerra, né? Foi responsável pela morte de Uzias e não teve paz. Ok? Quer ter paz? Para tudo de errado que você está fazendo. Fecha a sua boca. Deixa o fruto ser gerado. Que aí você vai ser vitorioso. Do contrário, quanto mais você abre a boca, mais desgraça você atrai para a sua vida. Porque aquilo que você fala é chamado a existência. Achou aí? Quem achou o texto? 1 João 5,18. Pode ler. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Ponto final. O que é nascido de Deus não peca, porque a sua semente permanece nele. Você sabe qual é a semente que está em você? Sabe o que é, Ana Paula? É você. O Espírito Santo está dentro de você. Então não tem como você pecar. Tem como você cometer erros. Assim como o seu filho vai cometer um erro, você vai corrigi-lo. E é o que Deus faz conosco. Sim. Tem algumas traduções que apoiam o pecado, né? Porque foi feita por uma igreja que enfatiza muito o pecado. Então eles colocam o texto para facilitar aquilo que eles ensinam. Mas quando você pega o grego,
vai estar escrito assim: o que é nascido de Deus não peca. Gente, Deus não tem filhos pecadores. E Deus também não tem neto. Ok? Deus só tem filhos. E os filhos de Deus não são pecadores. O que nós lemos lá em Romanos 8:29? Que Ele nos preparou para quê? Sermos conforme a imagem do seu Filho. Aí eu pergunto a você: Jesus tinha pecado? Você está predestinado, Silvana, para dar fruto e para ser igualzinho a Jesus. A igreja, todos nós estamos predestinados a isso. Ok? Alguma pergunta? Vamos andar? Sim. Pode fazer. Por que uma pessoa se manifesta? O que leva ela a se manifestar? Você está falando no caso de possessão maligna. Vou explicar para você por que aqui a gente não ora ninguém. Porque a oração não liberta ninguém. Essa pessoa que você está perguntando por que ela se manifesta, ela já recebeu muita oração, já levou aqui e ali e continua manifestando. Vou te explicar por quê. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa tem um espírito maligno, espírito maligno, e ela recebe a oração, vê se acha que tem aberto. Quando a casa está limpa, o espírito fica olhando. Então, quando ela recebe a oração, aquele demônio sai, porque a oração ela tem poder de expulsar o demônio, não de libertar. O maligno sai. Só que a pessoa, ela não foi instruída. Então ela continua maledizendo o marido. Continua com o pensamento de se vingar. Por exemplo, a mulher que é traída, ela quer fazer o que o marido costuma trair. Né? Fica deixando portas escancaradas assim, ó. Aí o que acontece com essa pessoa? Aquele espírito que estava naquela pessoa, que saiu e ficou olhando. Mas a pessoa continua com os mesmos hábitos que ela tinha antes da oração. A porta está aberta. Com a porta aberta, ele olha que está dentro de casa. Ele olha que a casa está vazia. Estando a casa vazia, ele já não volta sozinho. Agora entrar mais 7. Então, onde havia 1, agora são 8. Aí a pessoa torna a receber. Ela torna a receber uma oração. Agora saiu 8. Mas a porta está aberta e a casa está vazia. Porque a pessoa continua com os mesmos hábitos. Não houve mudança de hábito. Então aqueles 8, cada um traz 7. Até que vai chegar ao ponto que a pessoa vai desenvolver uma legião de demônios. Mas depois que você conhece a verdade, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabou. Aí o diabo não trata mais com a pessoa. Achou o texto? Lê pra gente aí. Mateus 12, do 43 ao 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Viu aí? Por isso que eu abri imediatamente na expulsão do demônio. Não adianta. Eu vou tornar o estado da pessoa pior. Mas tem pastor que gosta de sensacionalismo. Gosta de ficar humilhando as pessoas, porque ele sabe que aquilo ali não vai resolver. Mas ele quer mostrar o quê? Poder para a igreja. Eu sou poderoso. Qualquer um, em nome de Jesus, expulsa demônio. Não existe ninguém especialista nisso. Mas aqui a gente não invoca entidade. Aqui você vem com um culto como esse, você vai estar cheio de demônio. Não tem problema. Mas a palavra vai te limpar. Conforme a palavra vai penetrando, ela vai limpando. Daqui a pouco, ó, eu já tratei de pessoas aqui, que era profeta, entregava visão e revelação, e tinha opressão do maligno, caía assim. Mas nunca estendia a mão, negativo.
ministrei a palavra na vida daquela pessoa, hoje ela está liberta, está curada. Você olha para aquela pessoa, você não diz que ela um dia viveu aquele tipo de vida. Mais alguma pergunta? Que bom, vocês estão entendendo tudo, hein? Vai, Júlia. Está entendendo tudo, Júlia? E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Como você pode enfrentar o cansaço? Como você continuará avançando? Dominando a vida, protegendo sua mente, desenvolvendo determinadas convicções, tendo a coragem de ser diferente, reunindo-se regularmente com outros cristãos para apoio e encorajamento. E você? Está satisfeito em ser um termômetro que está simplesmente registrando a frieza espiritual do ambiente que te cerca? Ou você está pronto para ser o termostato de Deus em seu cantinho no mundo? Esta semana, use sua influência para Deus e para o bem no seu mundo. Semana que vem, graças a Deus, terminei o 6º tópico. O tema será aquele com quem se pode contar. Será que Deus pode contar com você? Vou ler um texto aqui para fechar. Marcou aí? Qual a página nós terminamos? 57. Que mistério é esse que eu não consigo avançar, hein? O culpado disso é o Jorge. Mateus 25, do 14 ao 30. Eu vou ler, você só vai acompanhar, porque isso aqui vai contar a tua história. 25, do 14 ao 30. Isso aqui já é para você ir meditando, porque semana que vem nós vamos voltar nesse texto e a pergunta é, o tema é, com quem se pode contar? Será que Deus pode contar com você? Todos acharam? Mateus está entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 25, versículo 14. Vou ler e você acompanha. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, cada um conforme a sua capacidade pessoal, e em seguida partiu em viagem. Quantos talentos você tem recebido, hein? E o que você tem feito com eles? Você acha que não vai haver cobrança, não? Vamos prosseguir? O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu e ganhou mais 5. 100% de aproveitamento. Qual tem sido o teu aproveitamento, hein? Quem tem sido você na obra? Vamos analisar, ó, não é para julgar o irmão do teu lado, não. Você vai olhar para você, para dentro de você, o que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou. A primeira coisa que Deus te confiou foi o Evangelho da Graça. Você tem trazido outras pessoas para a graça? Você tem falado dessa graça com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares? Então, Adriano, o primeiro, ele recebeu 5 talentos, e a pontuação dele, Silvana, se tivesse uma pontuação, seria 1. 100% de aproveitamento naquilo que foi entregue nas mãos dele. O outro, versículo 17, da mesma forma,
o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. 100% de aproveitamento. Ganhou 2, porque é cada um segundo a sua capacidade. Deus nunca vai te entregar algo, Débora. Nunca vai te pedir que você faça algo que Ele já não tenha te dado. Você quer ver uma coisa? Quando Deus exige da semente, você sabia que dentro de cada semente tem uma árvore? Sabia disso? Quando você olha aquele caroço de abacate, Adriana, o que tem dentro daquele caroço? Uma árvore. Por isso é que Deus determinou que aquela árvore cresça e dê fruto. Porque antes dele pedir que o caroço se transforme numa árvore, Ele já colocou a árvore dentro do caroço, dentro da semente. Deus nunca vai pedir que você faça algo que Ele não tenha te dado capacidade para fazê-lo. Nunca. Mas você e eu usamos de quê? Covardia. Mas vai haver uma cobrança para mim e para você. Então esse que ganhou, o que ganhou 5, se esforçou, fez 10. Ele poderia ter dito assim, não, mas eu só vou ficar nesses 5 aqui. Não. Ele avançou e alcançou 10. O que ganhou 2, poderia te dizer, não, só me deu 2, eu só vou fazer 2. Quando o Senhor voltou, ele tinha feito 4. Se superou. Agora tem um outro aqui, né? Versículo 18. Que eu creio que não tenha ninguém aqui dentro assim. Não tem mesmo. Tem lá fora, nas outras igrejas, mas nessa igreja aqui só tem top. Glória a Deus. O versículo 18, eu não estou nem com vontade de ler, porque não tem ninguém assim aqui, Valéria. Mas vamos ler, né? Vai que alguém passa ali fora e escuta, né? Claro que não é para ninguém aqui dentro. O 18. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daquele servo e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Versículo 22. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Versículo 24. Chegando finalmente ao que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos, aqui não tem ninguém assim, né? Ao menos devias ter investido meu dinheiro com os banqueiros, para que quando eu retornasse e recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo agora que está com 10 talentos, pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quem é você? Qual desses servos aqui é você? Você está retendo aquilo que você recebeu? Porque se ele tivesse pelo menos colocado no banco, ele não teria dobrado a quantidade de talento, mas teria rendido juros, teria atingido algum objetivo, teria valido a pena o Senhor ter confiado a ele. Agora Deus te confia algo em suas mãos e você vai ter a audácia de dizer que só vou até aqui?
Você não tem que responder para mim, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que você está fazendo? Porque até o que você tem, presta bem atenção no que eu estou dizendo aqui hoje. O que você tem vai ser tirado de você. Está garantido naquilo que você tem? Você acha que você já atingiu o ápice? Vai ser tirado por conta da infidelidade, porque Deus espera de mim e de você que produzamos, que sejamos produtivos. Ele falou: eu te nomeei para que você vá e dê frutos. Não é dê um fruto, mas frutos. E esse fruto permaneça. O que você está fazendo com aquilo que foi confiado nas suas mãos é responsabilidade sua. Como é responsabilidade minha que foi confiada nas minhas mãos. Alguém tem alguma dúvida do que foi falado aqui? Semana que vem é chicote total. É responsabilidade. É cobrança de verdade. Irmão, aqui o papo é reto. O papo aqui é reto. Não tem adulação e nem jeitinho. Eu tenho que te pregar a palavra. Porque um dia eu vou estar diante do Senhor da igreja. E vou responder para Ele. Porque tem pessoas que acham que vão ser condenadas por aquilo que fizeram. Vocês estão enganados. Vai ter pessoas que vai ser condenado por pecado de omissão. Vamos dizer assim: Senhor, Jesus vai dizer assim: eu tive fome e você não me deu de comer. Pecado de omissão. Tive sede e você não me deu de beber. Pecado de omissão. Será que ele está falando de água? Ou ele está falando que você não se preparou para falar da palavra dele como deveria falar? Quantos estão morrendo de sede de conhecer a verdade e não conhecem a verdade? Porque aqueles que têm a oportunidade de praticar a verdade para poder levar a palavra são omissos. E naquele dia ele vai dizer: eu tive sede. Mas quando tu teve sede? Quando tu deixaste de fazer por um desses pequeninos, a mim o negaste. É isso que você quer ouvir? Então continua com suas desculpas. Acho que quarta-feira vai ficar até vazia aqui, não vai não? Tema de quarta-feira que vem: com quem se pode contar? Será que Deus pode realmente contar com você? Pergunta para o seu irmão do lado se Deus pode contar com ele. Fala, Deus. Vamos ficar de pé, Luiz, tocar o louvor aqui, meu filho. Débora, vem terminar. Glória a Deus. Tocar no manto.
Agora eu vou cantar, tá? Levante suas mãos em forma de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito Santo esteja com todos aqueles que aguardam a sua vinda. E digamos juntos: Amém!